Você veio de uma época, né, que a imprensa estava sempre muito próxima dos treinos e tudo mais. E eu ainda acho que é até bom, porque a crítica também é o seguinte, o cara vai falar o que ele quiser no estúdio, mas na segunda e na terça ele vai também ter ali o contato com os profissionais. Os profissionais são seres humanos, né? Tem família, todo mundo tem família. Sim. E tudo mais. E acho que a primeira pergunta, antes até da pergunta do estagiário, já que você tocou nesse assunto, é essa. Como fazer pra gente começar a ter um meio entre imprensa, técnico, jogadores menos... Eu vou usar a palavra da moda, menos tóxico e mais humanizado. Porque hoje as críticas, elas são muito viscerais, né? Eu acredito que seja uma questão até cultural, né? Educação. Sim. Realmente. Nós, país, né? É questão cultural de educação. Mas nós não temos o que fazer perante isso. O que eu acredito é que perante o evento das redes sociais, nós ficamos muito expostos. Uhum. Nós, os jogadores, o pessoal que trabalha no futebol. Estamos falando de futebol apenas. A gente fica muito exposto, mas a gente fica muito exposto no momento que a gente corre atrás das informações, que a gente corre atrás dos smartphones, que a gente corre atrás das notícias. Se no momento que a gente conseguir, e isso é uma questão muito mental, nós profissionais conseguirmos nos bloquear de estar nas redes sociais ou frequentar as redes sociais, principalmente após os eventos, acredito que isso diminui bastante a nossa exposição. Diminui bastante a nossa, entre aspas, tristeza ou até em alguns momentos raiva. Então assim, é muito cultural. É um processo muito difícil, mas nós não podemos correr contra a sociedade. Nós não podemos exigir ou querer que após o jogo o teu time perdeu, o torcedor vai lá e te aplauda. Ou te elogia, ou não te critique. Se tu perdeu, por algum motivo, tu tem. Lógico que, muitas vezes, ou na maioria das vezes, essas críticas são, né, totalmente injustas pelo tom que elas têm. Mas é o processo, é a nossa cultura, e nós temos que procurar, através de processos, a gente se prevenir nesse momento. Não vai nas redes sociais, te bloqueie, inclusive com a tua família também, e pronto. Acho que é uma coisa, porque tu exigir que o teu jogo não passe nas redes sociais, não seja comentado, o teu clube não coloque nada, isso aí não tem. É o momento que nós estamos, é de evolução, e a gente tem que se ambientar nisso aí. E a rede social... Hoje, ainda mais, né, com o advento da rede social, pode atrapalhar até mesmo no intervalo de um jogo. De repente, se um atleta vai dar uma olhada no celular, o que a galera fala, ou depois do jogo, pode atrapalhar até o trabalho também, né? A convicção, né, professor? Então é complicado, né? Atrapalha. E aí nós estamos falando especificamente só de rede social, né? Sim. Mas aí nós temos hoje os streamings, nós temos as televisões que fazem chamadas ao vivo durante o jogo, no intervalo do jogo, entrevistam os profissionais no começo, no meio e no fim, no jogo, que é o direito deles, porque se o futebol hoje é um business que dá muita grana, muito também por causa dessas streaming, dessas vendas, né, de cotas. Então assim, nós temos que respeitar, porque o nosso salário é pago através disso aí e dos torcedores que lá estão, pagando os seus ingressos e os seus carnês de associados. Exato. E aí agora vou abrir, a gente sempre abre o programa com a pergunta do estagiário. O que é a pergunta do estagiário? O nome é canal Estagiários. Todo mundo em algum momento já foi, entre aspas, estagiário, já fez algo pela primeira vez. Você tem alguma história da época que você começou no futebol? Na sua época ainda era a época mais old school, né? A gente sabe que existiam os trotes. Tem alguma história legal, bacana que você pode contar? Ou que você aprendeu com algum jogador mais experiente? A questão de estagiário, eu quando resolvi ser treinador, eu fiz 2 estágios que me chamaram muita atenção, assim, que foram muito importantes para minha formação de treinador. Naquela época que não existiam as licenças ainda. E também a respeito de jogador, com a questão da imprensa estar no campo, eu tenho uma história muito bacana. Vou começar por essa. Em 1995 ou 6,
Eu estava jogando no Caxias, eu era o capitão do Caxias, com apenas 22 anos, capitão do Caxias, né? Então, assim, eram outros tempos. Chegou num determinado momento, o professor Orlando Bianchini, gente boníssima, um senhor já naquela época, gente boníssima, nós estávamos fazendo o coletivo naquela época, parou o coletivo. Por quê? Ele tinha que dar uma entrevista para cara da rádio que estava ao vivo. Ele parou o treino para dar uma entrevista. Ele parou o coletivo para dar entrevista para o cara da rádio que estava ao vivo no programa de esportes de tarde. Que loucura. Que loucura. Inimaginável nos tempos de hoje. Inimaginável, nossa. Rádio Caxias, né? E rádio antiga também. Rádio antiga, nossa. Pô, rádio super conceituada. É a rádio que acompanha a dupla Caju, sim, Caxias Juventude, desde quando nunca deixou de acompanhar, desde quando ela existe. Deve muito tempo, não tenho a certeza de quantos anos tem a Rádio Caxias, mas é a única rádio de Caxias do Sul que sempre esteve ao lado do Caxias de Juventude desde quando ela foi fundada, a Rádio Caxias. Então, assim, era uma rádio muito forte. Conceituada. Aí o seu Bianchini parou o coletivo, espera, Martinho. Jeitão dele. A mulherada ficou olhando. Pra tu ver como mudou. Nós estamos falando de 95, né? 1995, 96. Era outra geração, era outros tempos. Outros costumes. Hoje em dia a gente nem imagina como era antigamente intervalo ou final de jogo. A imprensa entrava no vestiário, a galera tomando banho. Isso é inimaginável hoje. Impossível isso acontecer hoje. Como que você sabe disso? Aquela foto do Pelé? Muitas histórias. Tá bom, beleza. E sobre estágios, assim, os estagiários, eu como estagiário, entre aspas, eu já era treinador em 2012, eu era treinador já, aí eu estava treinando o Cianorte do Paraná, e no intervalo eu tinha contato com o professor Felipe, ele estava no Palmeiras, ele e o Murtosa estavam no Palmeiras, e eu mandei mensagem para eles, mandei por e-mail para eles, vendo para ver se existia a possibilidade de eu passar uma semana no Palmeiras com eles. E eles prontamente me responderam, os dois me responderam, prontamente me responderam. Eu mandava sempre e-mail pro Murtosa e pro professor Felipe, né? Eu não tinha celular deles naquela época, nada. E aí eles me responderam com sim, e aí a gente combinou e eu fui para lá, fiquei uma semana fazendo estágio com eles. Foi muito bacana, foi muito legal pra mim. Imagina, eu lá do Cianorte, né? Caramba, começou já com... fazendo um estágio no Palmeiras, né? Que era o clube que eu havia jogado em 2000, 2001, sido campeão, inclusive, com duas lendas, né, do futebol, né? E você foi campeão no campeonato que dava acesso para Libertadores. Copa dos Campeões, não foi? Em julho de 2000. Isso. Eu recém havia chegado do Caxias, onde eu havia sido campeão gaúcho pelo Caxias. Sim. E aí nós fomos na Copa dos Campeões, fomos campeões, e isso deu garantia para o Palmeiras no ano de 2001 disputar a Libertadores. Só que nesse ano, me corrija se estiver errado, o Filipão vai pro Cruzeiro, o senhor não chega a pegar ele no Palmeiras, né? Não chego. Não peguei ele, porque quando eu cheguei, foi indicação dele e do Murtosa para eu ser contratado. Mas aí, quando eu cheguei no Palmeiras, no dia seguinte, ele acertou com o Cruzeiro. Aí ele foi pro Cruzeiro como treinador. O Murtosa ficou para fazer a Copa dos Campeões com nós. Teve isso. Fomos campeões, e aí após, o Murtosa foi com o Cruzeiro para ser auxiliar dele, e o Cruzeiro contratou Marco Aurélio, treinador que era da Ponte Preta.